Muito bem, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Olha só, hein? A operação que colocou Arthur Lira no paredão esta semana e que sim, meus amigos, muitos estão dizendo que o Flávio Dino usou a poderosa Polícia Federal, sua prerrogativa como chefe da Polícia Federal, para dar um chega pra lá em Arthur Lira, presidente da Câmara Federal, depois do sufoco, isso mesmo, do sufoco que o governo do Dilma teve, né? E a dificuldade que eles tiveram, por exemplo, para aprovar aquela medida provisória dos 37 ministérios e a perca, sim, de penca. Imagina a penca de banana, a perca de penca e pencas de projetos que caducaram na Câmara Federal e, segundo integrantes ligados aí à Petelândia, o Arthur Lira está meio que fazendo corpo mole para ajudar o governo. A carta na manga do governo é o privilégio de ter a Polícia Federal à sua disposição, inclusive para fazer o que fez com o Arthur Lira. Botou a Polícia Federal para investigar os assessores do Lira, secretamente, não que eles têm que ser avisados, mas colocou os caras como verdadeiros cães farejadores, detetives particulares, né? Sabe aquele detetive particular que é contratado para investigar casal que está com desconfiança de traição? É mais ou menos isso daí, né? Aí o detetive particular fica sondando os passos, né? Do cônjuge até descobrir alguma coisa para sim ou para não. E o que a Polícia Federal descobriu foi um cofre abarrotado de dinheiro, malas de dinheiro, supostamente, tá? De um empreendimento de robótica ligado ao Arthur Lira, um baita de um trambique, né? Nós temos aqui um rápido debate entre Caio Coppola e o ex-advogado, jurista, né? Bem assim, inclinado à Petelândia, o Cardoso, ex-ministro da Justiça do governo da Dilma, eles vão debater sobre isso, vamos ouvir. Bom, boa tarde, Luciana, boa tarde, Caio. Eu não vou fazer uma análise, eu vou prestar um testemunho sobre situações dessa natureza, porque eu fui ministro da Justiça por mais de 5 anos. O ministro da Justiça não tem e nem pode ter nenhuma governabilidade sobre situações como esta. Por quê? Primeiro, essa operação começou em abril de 2020, a investigação começou em abril de 2022, claro. Depois disso teve um relatório do TCU, então ela vem desdobrando normalmente. Há um momento em que se pede a um juiz de direito os mandados. E seguramente esta decisão, eu não posso ver o inquérito, está em sigilo, mas deve ter sido dada uns 10 ou 15 dias atrás. Por quê? Porque há uma demora natural para a articulação desta operação. Sabem quando o ministro da Justiça, Flávio Dino, deve ter sabido dessa operação? Hoje, às 6 da manhã, quando ele recebe uma ligação do diretor-geral da Polícia Federal, que era o que acontecia comigo. Às vezes, ele sabe um pouquinho antes, quando é necessário o ministro intervir para alocar recurso, tomar providência para uma operação quando é muito grande. Mas normalmente é de manhã. Aí, neste momento, o ministro da Justiça recebe a ligação e, se é grave, ele liga para o presidente da República. Eu, no caso, ligava para a presidenta Dilma Rousseff, informando. E não poucas vezes a ministra me falava assim, mas Cardoso, agora vão achar isso. Você não tem governabilidade. Nenhuma governabilidade, porque é uma ordem judicial que está sendo cumprida. E a Polícia Federal planejou essa operação há 10, 15 dias. Naquela madrugada foi feito um briefing de quem seriam os alvos. É uma coisa sofisticada. Então, portanto, eu quero dar um testemunho que é impossível ter sido uma atuação do ministro Flávio Dino. Eu sofri isso na pele, Luciano. Sofri muito tempo, porque quando era contra petistas diziam que eu não controlava a Polícia Federal, que eu era um fraco. Quando era contra opositores diziam que eu instrumentalizava a Polícia Federal contra inimigos. E eu falava, por gentileza, decidam se eu controlo ou se eu sou fraco. O que não dá para ter as duas críticas convivendo. E o ministro Flávio Dino, que é um homem honrado, sério, digno, que não vai utilizar a Polícia Federal para perseguir ninguém, nem para passar a mão na cabeça de ninguém, ele vai sofrer o que eu sofri. Infelizmente, as pessoas sempre fazem especulação e não olham os fatos, a vida como ela é.
É assim que sofre o ministro da Justiça e eu passei por esse calvário 5 anos. E vai aqui, portanto, um testemunho, não uma análise. Muito bem, vou fazer a mesma pergunta para o Caio Coppola. Eu vi o testemunho do Caio Coppola? Você acha que essa operação da Polícia Federal está sendo utilizada pelo ministro Flávio Dino para atacar Arthur Lira? Olha, eu acho que é mais o caso de pegar carona aqui na expressão que a Basília utilizou mais cedo, né, no sentido de que certas coincidências podem abrir margem para interpretações, ainda que criativas ou fantasiosas, e que não corroborem, né, o que nós desejamos, que é a autonomia da Polícia Federal, do sistema judiciário, esse tipo de coisa. É que a linha do tempo ela foi muito interessante mesmo, sobre a aprovação, né, dessa MP dos ministérios, ou MP da reestruturação, que levou o número de pastas ministeriais de 25, se não me engano, para 34, né? Que é para 37, aliás, agora no atual governo Lula. Então eu vou pegar aqui só algumas matérias publicadas pela CNN Brasil. Lula, isso no dia de ontem. Lula e Lira devem se reunir ainda hoje para discutir falhas de articulação do governo. O presidente da Câmara teria relatado, segundo fontes, o que considera o caos em torno do assunto e reclamado da falta de entendimento, até mesmo entre os articuladores. Certo? Aí na Câmara dos Deputados, né, a reportagem foi ouvir os líderes da base do na tarde dessa quarta-feira, dia 31, que, aspas, Lula não sabe o que está acontecendo na Câmara. Ok, vamos para um destaque do CNN 360. Para evitar derrota, Lula libera emendas e cargos. O governo acelerou a liberação de emendas para aprovar medida provisória e partidos de oposição estão sendo procurados com ofertas de emendas que estavam represadas desde o governo Bolsonaro. Outra reportagem da CNN na sequência. O governo libera 1,7 bilhão sob risco de nova derrota no Congresso. Decisão de autorizar a quantia recorde de emendas se dá diante de risco real de desconfiguração de todo o atual desenho da esplanada dos ministérios. E aí, enfim, tem a descrição aí de recursos que já haviam sido empenhados, já havia o empenho de 2,8 bilhões, é um recorde. E aí, finalmente, após a votação, mais uma manchete, após a votação da MP dos ministérios, Lira diz que o governo vai ter que andar com as suas próprias pernas. Aqui é importante, né, que foi a última notícia. O presidente da Câmara reforçou a falta de base de apoio do governo Lula e que não haverá mais nenhum tipo de sacrifício, estou falando isso entre aspas. É importante que se diga e deixe claro que daqui para frente o governo vai ter que andar com as suas pernas. Olha, daqui a pouquinho a gente continua com a notícia, mas vamos fazer aqui um acordo. Aqui no link da descrição tem um link que se chama o seguinte: Meu Novo Trabalho. É isso mesmo, é a oportunidade que eu estou dando para você mudar de vida. Já pensou você ganhar entre 2 a 10 mil reais? Talvez um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas como renda extra, sem você precisar parar nada que você está fazendo, apenas dedicando e aplicando técnicas extraordinárias que vão fazer você mudar de vida. O link que está aqui na descrição, ele se chama Meu Novo Trabalho. Por que novo, Rodrigo? Porque eu estou oferecendo para você uma nova oportunidade. Veja bem que o ano está passando tão rápido e tudo que você prometeu lá no dia 31 de dezembro do ano passado, 1º de janeiro, você disse que a sua vida ia mudar. E até agora você continua sendo levado por essa maré tenebrosa neste país que está indo de mal a pior com esse governo irresponsável, lamentavelmente. Então seja você mesmo promotor da sua oportunidade, da mudança da sua vida. Uma ideia já pronta, desenvolvida, técnicas incríveis que vão colocar dinheiro no seu bolso. Seja você aposentado, a aposentadoria está curta, está pequena, não consegue ajudar os filhos e os netos, esta oportunidade é para você. Você não tem que entender de computação, você não tem que nada disso. Você só vai aplicar ideias já prontas. Rodrigo, mas eu ainda sou jovem ou eu estou numa meia-idade aqui que eu estou percebendo que já fiz tanta coisa na vida, nada deu certo. É com você mesmo que eu quero falar. A CLT, aquela sensação, mentalidade de brasileiro de CLT, olha, minha segurança, meu registro na carteira, muitas vezes é exatamente isso que você precisa mudar.
Link na descrição, meu novo trabalho, que ao invés de colocar um teto sobre a sua cabeça e te colocar na zona de conforto, vai sim trazer para você, né, para um tempo de desafios, aplicando técnicas extraordinárias que vão colocar de 2 a 10 mil reais no seu bolso. Vem trabalhar comigo, link na descrição. O link se chama Meu Novo Trabalho, mas assista a explicação, ok? Vamos combinar assim? Assista a explicação. Tô te chamando para trabalhar, não estou prometendo vida fácil para você. Sei que você é um guerreiro, um trabalhador, alguém que pode muito mais do que isso. Corre lá. A compra de kits de robótica em Alagoas. Obviamente, é mais plausível a explicação do Zé Eduardo Cardoso. Pode ser uma coincidência, mas o timing realmente prejudica muito uma interpretação mais elástica dos fatos. Zé Eduardo. Olha, o Caio fez uma observação muito pertinente, que é o seguinte: a linha do tempo não é boa. Mas sabe de uma coisa, Caio? Não há linha do tempo boa para operações de alvos politicamente sensíveis. Quer ver? Vamos imaginar que isso tivesse ocorrido antes da votação, um dia antecedente da votação da medida provisória. Aí eu falar, esse ministro da Justiça está pressionando o Arthur Lira para operar, para fazer. Bom, se tivesse acontecido 10 dias antes, se diria, olha a inabilidade do ministro da Justiça, que teve uma operação e está inviabilizando assuntos importantes da articulação política. Não há tempo possível. Sempre vai ter a visão da conspiração, ele é muito mais sedutora, né? Você quer uma sedução melhor do que a conspiração? Né? Eu o tempo inteiro eu conspirava, ou contra os meus aliados, ou contra os meus adversários. Como se fosse um mentecapto que tivesse ali para fazer coisas idiotas como desse tipo. Quer dizer, o ministro da Justiça fala assim, Polícia Federal, vamos hoje atacar o Arthur Lira, certo? Não é isso, gente. Tem um juiz que passa uma investigação de um ano. Chega até a ser risível. Cara, que bom que eu hoje até sorrio e rio um pouco, porque eu sofria na pele. Quantas vezes eu tive que ir ao parlamento e dizer, gente, eu não sabia, isso não aconteceu. Vamos apurar, isso é uma investigação e não é destinada contra A, B, C ou D. Aliás, não se pode presumir que Arthur Lira esteja culpado aqui, que exista culpa. Isso é um inquérito, é uma busca e apreensão, um levantamento feito. Não dá para destruir imagens previamente, nem tecer visões conspiratórias. Agora, a tese da conspiração é de uma sedução maravilhosa. Então vai se falar muito isso, vai se falar em Brasília e o coitado do Flávio Dino vai passar como um conspirador. E tem um dado que eu quero desde já dizer, Luciano. Neste momento vão começar a explodir as operações contra o governo Jair Bolsonaro. Sabe por quê? Porque demora 1 ano, 6 meses, né? Eu assumi herdando um governo anterior do presidente Lula. Então, as investigações que estavam em curso eram do governo Lula. Então, a minha acusação é de não controlar a Polícia Federal. E quando aconteceu de, por exemplo, investigar cartel do metrô em São Paulo e outros, o Cardoso está manipulando a Polícia Federal. Flávio Dino vai passar pelo mesmo. Nesse momento é o seguinte, olha, está tentando atingir Arthur Lira, olha o que ele está fazendo. Daqui a um tempo, se alguma coisa acontecer em relação ao governo do PT, coitado do Dino, vão dizer assim, olha, esse homem não controla a Polícia Federal. Claro, que é exatamente algo que nós nunca defendemos e nem acho que Dino vá fazer. Nós queremos uma Polícia Federal republicana, que não sirva a governos, não se colocando para dirigi-la cúmplices ou coisas do gênero. Portanto, triste sina, Luciano, do ministro da Justiça nesse país. Os meus cabelos brancos, em grande parte, foram adquiridos por isso. Mas você está bem ainda, Zé Eduardo Cardoso. se eu posso falar isso, você está bem. Caio Coppola. Bom, eu também faço votos aí que a Polícia Federal, como instituição republicana, permaneça autônoma e independente, né? Quanto a isso, não há problema. E de certa forma, o Zé colocou a figura aí do ministro da Justiça mentecapto, né? Que atuaria contra os seus próprios aliados e adversários, né? Ao sabor dos seus caprichos e maluquices do dia. Realmente, né? Não faria sentido. Assim, tem alguns... existe a sinalização, né? Por parte do governo, de uma disposição muito grande de fazer algumas pautas avançarem. Como a gente viu, o mês de maio já figurava como recorde na liberação de recursos. Até segunda-feira, dia 29, o governo já havia empenhado 2 bilhões e 800 milhões de reais só em emendas individuais dos deputados. Então, em um único dia, vem o Planalto, aumenta substancialmente esse valor, colocando aí 1 bilhão, mais 1 bilhão e 700 milhões de reais. E, de certa forma, isso parece ter garantido a vitória
né, do governo em relação à MP dos ministérios, pelo menos na Câmara. Então, eu acho que isso é um dado da realidade. Seria muito contraproducente, depois de obter essa vitória, que claramente contou com a interlocução do presidente da Câmara, que se mostrou, né, inclusive estafado, né, falando que agora o governo vai ter que andar com as suas próprias pernas e tal, seria muito contraproducente, depois de contar com a colaboração do agente político, você penalizá-lo, instrumentalizando um órgão da polícia, correndo o risco, inclusive, de imagem, né, perante não só a opinião pública, mas também a opinião parlamentar, que é muito importante nesses casos, não faria muito sentido. Mas, de novo, né, a gente está falando de uma república com alguns vícios da democracia, em que a gente sempre fica com um pé atrás e pratica bastante também o nosso ceticismo político.